O metal de uma espada quebrava, e com ele se desfazia o sonho de uma glória que durou 1000 anos. Roma, a cidade eterna, o centro do mundo. Mas o que realmente levou ao seu fim? Não foi apenas uma invasão, foi uma teia complexa de falhas que transformou a potência mais implacável da história em ruínas. Prepare-se, porque hoje vamos desvendar os verdadeiros motivos que levaram à queda do Império Romano do Ocidente. E você vai ver que a história é muito mais fascinante do que a gente aprende na escola. Muitos pensam que o colapso do Império Romano do Ocidente foi um evento único, causado por hordas bárbaras que cruzaram as fronteiras. É a imagem clássica, não é? Exércitos gigantescos derrubando os portões de Roma. E é verdade que grupos como os visigodos, os vândalos e os hunos de Átila exerceram uma pressão militar imensa nas fronteiras, saques, batalhas, migrações forçadas. Tudo isso aconteceu e abalou as estruturas do império. O famoso saque de Roma em 410 pelos visigodos e depois em 455 pelos vândalos foram golpes devastadores, tanto militarmente quanto psicologicamente. Ver a cidade eterna, o coração do mundo civilizado, sendo pilhada era algo impensável. Mas aqui está o ponto-chave. Focar apenas nesses eventos é como olhar para a ponta do iceberg e ignorar a montanha de gelo submersa. O império não caiu para um inimigo externo forte, mas sim para uma doença interna que o corroeu por décadas, talvez séculos, deixando-o fraco e vulnerável. As invasões foram mais um sintoma do colapso do que a causa principal. Eram como abutres circulando uma presa que já estava morrendo. Para entender de verdade o que aconteceu, precisamos olhar para dentro das muralhas de Roma, para os corredores do poder, para as ruas e para os campos. Vamos começar pela política. Imagine um cenário de caos completo. No século III, Roma mergulhou na chamada crise do terceiro século. Durante um período de 50 anos, mais de 20 imperadores foram proclamados. A maioria deles eram generais que chegavam ao poder através da força, com o apoio de suas legiões, e a maioria deles morria de forma violenta, assassinada pelos próprios homens ou por um rival. O trono virou um prêmio disputado em uma guerra civil constante. A lealdade não estava mais no conceito de Roma, na República ou no Senado, mas sim no dinheiro e na força bruta. Generais compravam a lealdade de seus soldados com promessas de terras e ouro. A Guarda Pretoriana, a elite que deveria proteger o imperador, se tornou uma espécie de leiloeira do poder, proclamando o imperador quem pagasse mais. Essa rotatividade insana no poder enfraqueceu a governança a um nível crítico. Não havia estabilidade para criar políticas de longo prazo. A corrupção se espalhou por todos os níveis da administração. Governadores de províncias agiam como reis em seus próprios territórios, enriquecendo às custas da população e ignorando as ordens de uma Roma cada vez mais distante e irrelevante. O povo perdeu completamente a confiança no sistema. Para que servir a um império que não conseguia nem mesmo proteger seu próprio líder? Essa crise política abriu feridas profundas que nunca cicatrizaram completamente. Enquanto a elite política se devorava, a economia do império cambaleava à beira do colapso. Um dos maiores problemas era a inflação galopante. Para pagar os exércitos cada vez maiores e mais exigentes, os imperadores começaram a tomar uma medida desesperada: desvalorizar a moeda. Eles cunhavam novas moedas, os denários, com cada vez menos prata e mais metais baratos. O resultado? O dinheiro
perdeu seu valor. Uma moeda que antes comprava um saco de grãos, de repente mal comprava um pão. Os preços dispararam. O comércio, que era a espinha dorsal do império, começou a entrar em colapso. As pessoas voltaram a praticar o escambo, a troca de produtos, porque o dinheiro já não era confiável. Além disso, a economia romana era extremamente dependente do trabalho escravo, fruto das conquistas militares. Quando as expansões pararam, a principal fonte de escravos secou. Isso significou menos mão de obra barata para as grandes propriedades rurais, as latifúndios, e impediu o desenvolvimento de novas tecnologias. Por que inventar uma máquina se você tem milhares de escravos para fazer o trabalho? Essa falta de inovação deixou a produção agrícola estagnada. A situação social também era desesperadora. A desigualdade entre uma pequena elite absurdamente rica e uma massa gigantesca de pobres era abissal. A plebe dependia da distribuição gratuita de pão e da realização de jogos, o famoso pão e circo, para ser mantida sob controle. Mas com a crise econômica, até mesmo isso começou a falhar. Os impostos se tornaram sufocantes, especialmente para os pequenos agricultores, que muitas vezes abandonavam suas terras para não ter que pagar as taxas exorbitantes cobradas para sustentar o exército. E a burocracia. Muitos se tornavam servos, trabalhando nas terras de grandes proprietários em troca de proteção, num sistema que já prenunciava o feudalismo medieval. E para piorar tudo, o império foi devastado por grandes pragas, como a peste antonina e a peste de Cipriano. Essas pandemias dizimaram a população. Estima-se que, em algumas regiões, 1/3 dos habitantes morreu. Isso causou uma crise demográfica gigantesca, enfraquecendo tanto o exército, que ficava sem recrutas, quanto a força de trabalho, que diminuía a produção e a arrecadação de impostos. O império estava encolhendo por dentro. Outro fator crucial foi a transformação militar. O exército que conquistou o mundo já não era o mesmo. As legiões, antes formadas por cidadãos romanos orgulhosos, passaram a ser compostas cada vez mais por mercenários de origem bárbara, germanos, francos, godos. Esses soldados eram leais a quem pagava seus salários, não a Roma. Muitas vezes, um general bárbaro no comando de tropas bárbaras tinha mais poder que o próprio imperador. O império estava, na prática, pagando para ser defendido por aqueles que, em outro momento, seriam seus inimigos. Era uma estratégia arriscada e que, a longo prazo, se mostrou fatal. Esses grupos, uma vez dentro das fronteiras e do exército, conheciam as fraquezas romanas por dentro. A linha entre defensor e invasor se tornou perigosamente tênue. Em muitos casos, os invasores não eram estranhos que vinham de longe, mas sim povos que já viviam há gerações dentro do império, buscando melhores condições ou fugindo de outros inimigos, como os Hunos. A famosa divisão do império em Ocidente e Oriente, feita pelo imperador Teodósio em 395, também foi um fator. Embora a intenção fosse facilitar a administração, na prática, ela criou 2 estados separados, com interesses próprios, enquanto o Império Romano do Oriente, com sua capital em Constantinopla, era mais rico, mais populoso e mais defensável. O Ocidente ficou com as províncias mais pobres e as fronteiras mais ameaçadas. O Oriente sobreviveu por mais 1000 anos, tornando-se o Império Bizantino. O Ocidente, no entanto, não teve a mesma sorte. Então, quando o último imperador romano do Ocidente, um jovem chamado Rômulo Augusto, foi deposto,
em 476 por Odoacro, um general germânico. Esse evento não foi o início do fim, foi apenas a oficialização de um colapso que já vinha acontecendo há muito tempo. Não houve uma grande batalha final. O império simplesmente se desfez. O poder central já não existia de fato. O território estava fragmentado em reinos controlados por líderes germânicos. A queda de Roma não foi um assassinato, foi uma morte lenta por 1000 cortes. A história de Roma nos ensina uma lição atemporal e poderosa. As maiores ameaças muitas vezes não vêm de fora. O Império Romano, que um dia foi a personificação da força, da ordem e da organização, se desintegrou a partir de dentro. Foi corroído pela ganância, pela divisão política, pela desigualdade social, pela estagnação econômica e pela falha em se adaptar aos novos desafios. A história de Roma é a crônica mais reveladora de todas, a de que mesmo o mais grandioso poder é mortal e que nenhuma civilização, por mais forte que pareça, está imune à decadência interna. O legado de Roma vive até hoje em nossas leis, nossa língua, nossa arquitetura, mas sua queda serve como um aviso eterno. O que você acha? Qual desses fatores foi o mais decisivo para a queda de Roma? Deixe sua opinião aqui nos comentários, eu leio todos eles. Se você gostou de mergulhar nessa história, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!